Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recreação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as modalidades esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre a musculação. Está começando o Mais Esporte, mas antes, claro, você já sabe, né? Siga as nossas redes sociais. Tá aqui embaixo para você. Vem com a gente! A musculação é a prática de exercícios que tem como objetivo o fortalecimento e crescimento dos músculos. Geralmente, é feita nas academias com uso de aparelhos e de levantamento de pesos. Há uma série de benefícios associados, como ganho de massa muscular, melhora de densidade óssea e maior flexibilidade das articulações. Porém, pode envolver riscos de lesões e, por isso, deve sempre ser supervisionada por um profissional. A musculação está em alta nos dias atuais. Além de ajudar a queimar gordura antes e após o treino, trabalha os músculos e modela o corpo, deixando-o mais firme e bonito. O treinamento com pesos auxilia no emagrecimento, aumenta o gasto calórico diário e estimula o metabolismo, previne a osteoporose por estimular a produção de massa óssea, pode evitar a diabetes, já que o aumento de massa muscular queima mais glicose. Em pessoas idosas, esses exercícios com peso interrompem a perda de mobilidade e atrofia muscular, diminuem a pressão arterial e a frequência cardíaca. Bom, agora a gente vai realmente entender e falar com quem conhece de musculação. Professor Thiago, professor, obrigado, viu, por abrir a porta da academia pra gente poder falar um pouco sobre a musculação. Primeira pergunta, básica e eficiente. O que é a musculação? Bom, a musculação é um método onde a gente envolve movimentos específicos, né, para trabalhar fortalecimento muscular, trabalhar resistência muscular. E é um método onde a gente sempre utiliza exercícios com uma sobrecarga externa, justamente para ocasionar uma adaptação e principalmente numa melhora de performance para o nosso organismo. Quais são os benefícios que a musculação traz para uma pessoa? Além dos benefícios estéticos, fisiológicos, como redução de gordura, melhora do sistema circulatório, melhora do consumo de oxigênio, a musculação ela é um esporte onde a maioria das pessoas consegue ter uma boa adequação, justamente porque são movimentos básicos, alguns movimentos que simulam exercícios e movimentos do dia a dia mesmo, e principalmente porque ela trabalha muito com a motivação mental. Então, desde sua motivação mental, a pessoa às vezes está buscando um objetivo estético, de perceber que está ficando um pouquinho mais magra, ficando um pouquinho mais esbelta, né? Ela trabalha toda a composição corporal para poder fazer uma modelagem corporal, deixar bastante estético, né? Bem agradável aos olhos da pessoa. Mas, principalmente, a maior parte da pessoa recorre à musculação por conta dos seus benefícios de saúde, exatamente. Então, muitas pessoas precisam perder gordura, muitas pessoas precisam ter uma melhora no condicionamento vascular, e o exercício resistido ele vem justamente com essa proposta de melhorar o seu organismo, de deixar ele um pouco mais funcional, de poder reduzir doenças metabólicas, de poder reduzir doenças cardíacas e com isso deixar o seu corpo cada vez mais saudável, cada vez mais com uma performance melhor, mesmo que seja para uma atividade diária. A gente falou de benefícios e o que é e vantagens. Hoje existem muitos tipos de exercícios, vários tipos de situações onde a pessoa pode fazer um funcional, pode fazer outros tipos, mas a musculação, ela é o primeiro passo para se dar para um condicionamento físico melhor? A musculação é um método, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas que têm baixa aderência, vai ter muitas pessoas que têm alta aderência à musculação. Mas, na grande maioria das pessoas, elas não têm tanta experiência com uma diversidade de exercícios físicos. Então, a musculação acaba sendo um método mais prático, justamente por ser o mais difundido dentro da população. Já é um método que ele é praticado por várias pessoas há anos, né? E principalmente também porque são movimentos que simulam alguns exercícios do dia a dia, alguns movimentos básicos do dia a dia, mas que deixam a pessoa cada vez mais aderente ao treinamento,
frente às suas adaptações, frente aos seus estímulos, frente à sua, a sua forma de englobar vários exercícios de força, mesmo que alguns acarretem dores, algum tipo de desconforto, mas ainda assim tem sido uma modalidade que causa bastante aderência em grande parte da população. Aí a gente pegar um pouquinho um gancho sobre isso, né? O quanto as pessoas aderem à musculação e querem fazer. A gente sempre vê as academias sempre cheias, a galera fazendo. Aí vem a parte sazonal. Por que a academia no verão está sempre mais cheia do que no inverno? Porque na maior parte das vezes a galera tem um pensamento comum de achar que o resultado é agudo. Então a galera acha que na época de verão eu preciso treinar porque eu vou pra praia e preciso ter um corpo bonito, um corpo estético. Ou então tá pensando no carnaval que vai ser em fevereiro. E não é bem assim que funciona. O ideal seria que a pessoa treinasse no período de frio, porque a gente tem um período de tempo que o nosso corpo precisa de uma adaptação àquele treinamento, justamente para ocasionar em resultados efetivos e duradouros. Então a grande maioria acredita que é um resultado rápido, mas na verdade não. A musculação, além de ser um trabalho que vai sim te deixar forte, vai sim melhorar os seus níveis de saúde, seus níveis estéticos, ela também trabalha muito com sua disciplina, trabalha muito com sua automotivação, principalmente nesse período de frio. Então, quando você se acostuma a sempre praticar a mesma modalidade por várias sessões, por um longo período de tempo, e ainda assim suportar aquela demanda de cargas, aquela demanda progressiva, e somente pensar no resultado final do seu objetivo, aí você começa a trabalhar um aspecto mais psicológico, de você se automotivando todo dia, de você aderindo ao treinamento cada vez mais, de você se autodesafiando para suportar cada vez mais cargas, cada vez mais séries, né? Então esse desafio mental é o que faz grande parte das pessoas virem até mesmo no período de frio e não pensarem somente naquele resultado rápido que elas acreditam que vão ter somente no verão. E aí, falando sobre isso, para uma pessoa que queira chegar num corpo legal, que tem o shape bacana, tem um prazo para ela conseguir chegar nisso? Ou realmente vai depender da disciplina dela, da alimentação dela, de uma noite de sono com qualidade? Mas tem um período mínimo, se treinar 1 ano, 2 anos, 6 meses, tem isso ou não? Depende de vários fatores. A gente sempre fala que é um trabalho em conjunto, né? Então nós profissionais, a gente elabora um treinamento do qual a pessoa consiga atingir o objetivo dela, mas tudo vai depender da dedicação que essa pessoa tem. Quanto mais aderência, quanto mais adaptável ela ficar ao treinamento, melhor é para ela e principalmente para o treinador. Mas em relação a tempo, a gente sempre diz que aproximadamente em 1 mês, 2 meses, seu corpo está começando a mudar a fisiologia dele para entender que ele está perdendo caloria, que ele precisa ganhar massa muscular, que ele precisa se adaptar àquele novo estímulo que ele não estava acostumado antes, para aí sim começar a desempenhar algum tipo de resultado. Então a gente sempre dá um prazo mais ou menos de 3 meses até o seu corpo realmente estar bem adaptado, bem condicionado, para aí sim começar a surgir algum tipo de resultado estético. Mas óbvio que isso varia sempre do objetivo do aluno. Tem aluno que vai buscar só ganho de massa muscular, vai ter aluno que vai buscar só um ganho de emagrecimento, uma perca de gordura corporal. Então, quanto mais o aluno frequentar a academia, aderir àquele treinamento, estimular aquelas sessões de treino ao longo da semana, obviamente mais rápido vai ser o resultado dele. Mas não significa que o corpo dele vai se adaptar tão bem quanto aos estímulos. Tudo depende da genética dele, depende da alimentação que ele faz, depende dos hábitos que ele tem, depende do estilo de vida que ele tem durante a semana e ao longo da vida dele. Pegando o gancho sobre estética e perder peso, a procura hoje na academia ou de alunos que te procuram é mais perder peso ou é mais estético? Em grande maioria procura perder peso, procurar o fator do emagrecimento. Mas o que a gente tem observado bastante é que tem difundindo cada vez mais dentre os jovens o aspecto estético. Então, muitos jovens na base dos 17, 18 anos têm procurado mais a academia justamente para manter um nível elevado de massa muscular, ter uma boa estética corporal, às vezes, pode ser por diversos motivos, principalmente ocasionados por conta da adolescência, mas a gente tem percebido essa crescente alta nos jovens e principalmente devido a muita internet, muito conteúdo de outros produtores, que fazem com que eles fiquem cada vez mais motivados a segui-los ou
aproveitar algum tipo de dica, algum tipo de compartilhamento de informação. Mas em sua grande maioria, principalmente no público feminino, a grande procura é através de perca de gordura corporal. Pegando, o professor está falando aqui, está me dando vários ganchos. A gente falou de internet. Tem uma polêmica que hoje em dia as pessoas vão para academia e ficam filmando o seu treino para postar nas redes sociais. Ela está fazendo isso para ela ou para os outros? Olha, depende, talvez, realmente. Atrapalha o treino isso? Principalmente se a pessoa ficar enrolando muito no descanso. Tá. Isso aí atrapalha, porque, por exemplo, o tempo de intervalo durante as séries é um fator determinante para quantificar se aquele treino está sendo intenso ou não. Então, por exemplo, se eu, treinador, estipulei que o tempo de descanso dela vai ser de 1 minuto e meio, e aí, enquanto isso, ela está fazendo uma gravação de vídeo, tá vendo se o vídeo ficou bom, tá vendo se deu certo a luz, a câmera, a posição, muitas das vezes ela acaba estipulando, ultrapassando esse período de intervalo, e aquele treino que eu imaginava que ela fizesse de uma forma intensa, acabou ficando leve. Justamente porque ela teve um tempo suficiente de recuperar a musculatura, e quando ela iniciar a próxima série, ela vai perceber que ela está muito mais descansada, vai conseguir fazer o exercício, mas não fica tão intenso para o organismo dela. Então, às vezes, é legal, você pode fazer, né, independente de qual seja a motivação de você estar gravando seu treino ou não, mas tem que sempre se atentar à sessão de treinamento. Se você foi lá para poder fazer 10 repetições, você tem que fazer 10 repetições, não são 11. O corpo pode até esfriar também, não pode? Isso, exatamente. Causar uma lesão por conta disso? Exatamente. Então, se o seu corpo esfria, até você retomar uma nova série com uma carga que você já estava fazendo de uma forma grande, estava fazendo o exercício de uma forma intensa, quando você for fazer novamente, é possível de você até acarretar numa distensão muscular, acarretar em alguma lesão articular, justamente porque o seu corpo esfriou, despreparou, destreinou naquele curto período de tempo, achou que já tinha terminado a sessão, e aí você faz uma nova série, pronto, já está tendo que retomar novamente aquela carga e seu corpo já estava mudando toda a preparação dele. Então não é interessante você dar um longo período de intervalo justamente por conta desses aspectos. Tá. A gente falando sobre isso nas redes sociais, e falou dos adolescentes buscando. Com qual idade pode começar a fazer musculação? Tem um período? Então, na literatura não tem nenhum tipo de informação que nos diga, a idade determinante é a partir de tal idade. Uhum. Mas, óbvio, a gente sempre tem que levar em consideração o período de maturação, né, do nosso corpo. Então, se a gente entende que ali, aproximadamente no período de adolescência, é o principal período onde você está tendo um estirão, né, seja da musculatura, seja dos hormônios, já o seu corpo ainda está entendendo que você está começando a virar uma pessoa jovem, uma pessoa adulta, né? Então já é a fase mais ou menos que o seu corpo está quase finalizando o processo de evolução dele. Então, a partir dos 14, 15 anos já é um processo onde a pessoa pode começar a fazer alguns exercícios, ela só tem que se atentar sempre ao volume de treino e à carga. Não adianta ela entrar com essa idade num salão de academia achando que vai ser um atleta profissional, bodybuilder e tudo mais. Ela não pode ir com esse pensamento de carregar altas cargas, porque isso realmente pode prejudicar a sua estrutura. Mas ela começar a entender como é que são os movimentos, começar a entender como que ela deve fazer uma sobrecarga aos poucos, progressiva, para ir ganhando cada vez mais forma muscular, já é um período de idade bem legal, onde dá para ela se adaptar. Legal. A gente falou de carga, né? De período de treino. O certo é fazer academia todos os dias, musculação todos os dias ou não? Como é que funciona? Segundo as normas técnicas que nós temos, um bom período para a pessoa iniciar numa academia seria ela fazendo 3 vezes por semana. Já é uma frequência que ela vai conseguir bons resultados, vai conseguir bons condicionamentos, né? Vai ter uma boa adaptação. Óbvio, devido à rotina do dia a dia, a grande maioria das pessoas às vezes não consegue nem fazer isso, 3 vezes por semana. Se você for levar mais ou menos em conta que uma pessoa vai conseguir fazer um treino de 1 hora, às vezes, na correria do dia a dia que a gente tem hoje, a pessoa não consegue separar 1 hora por dia para poder treinar. Mas de 2 a 3 vezes por semana já são uma boa frequência para a pessoa começar a ter grandes adaptações, começar a ter um bom condicionamento físico. E, óbvio, se ela conseguir aumentar essa frequência semanal, melhor ainda, show de bola. Mas
Isso vai, lógico, depender do seu nível de condicionamento, se é uma pessoa iniciante, se é uma pessoa que já tem experiência com treinamento. Não adianta ela chegar na academia, nunca treinou na vida, vou me matricular para treinar todos os dias. Ou então tem aquele pessoal que acaba pagando mensalidade e aí faz um plano de 6 meses, um plano de 1 ano. Ela mal começou a escalar a montanha e já está querendo olhar lá para o cume, entendeu? Começa aos poucos, começa 2 vezes por semana, depois passa para 3, deixa isso entrar na sua rotina, deixa isso entrar no seu dia a dia, encaixa um horário certo no seu dia por conta de trabalho e tudo mais, que aí você vai conseguindo ter cada vez mais aderência ao longo do tempo. Em quanto tempo, assim, faz 3 vezes por semana mínimo, mas o quê? 1 hora por dia, 2? Quanto tempo eu posso ficar fazendo musculação dentro desse tempo? O ideal, se for uma pessoa muito descondicionada, se for uma pessoa que tem alguns problemas articulares, tem lesões e tudo mais, pelo menos 30 minutos. Mas, ainda assim, se ela não tiver essas questões, se ela tiver disponibilidade de tempo, se ela tiver bom preparo mental também para poder ficar no salão fazendo alguns exercícios, encontrar diversas pessoas, ter uma boa aderência ao treinamento, um treino de 1 hora já é o suficiente para ela ter bons resultados, um bom condicionamento e uma boa participação e aderência para o treinamento. Uso de suplementos. Sou leigo, tá? O pessoal toma whey protein, creatina. Para que serve? É importante tomar? Então, os suplementos, eles já vêm como o próprio nome diz, com uma suplementação, ou seja, depois que a pessoa tem um bom sono regulado, depois que a pessoa tem bons hábitos ao longo do dia, ingestão de água, tempo de descanso, um bom sono, igual eu comentei, uma boa alimentação principalmente, o suplemento ele vem para complementar o trabalho que ela já faz, né, no âmbito do treinamento. O whey protein, a creatina são ótimos suplementos. Basicamente o whey protein ele é uma fonte de proteína, assim como se fosse um filezinho de frango. Então, às vezes a pessoa não tem um tempo para preparar um whey protein, mas ela acaba fazendo o consumo do whey. Não tem um tempo para preparar um filé de frango, mas acaba fazendo o consumo do whey justamente como uma fonte de proteína, porque é mais prático. Ela mistura ali numa garrafinha com água ou leite, rapidinho, tomou, se preparou meia hora antes de ir para a academia, depois vai para a sessão de força. Então, por conta dessa praticidade, ela não deixa de consumir a proteína que ela precisa e, ao mesmo tempo, consegue fazer o consumo e, logo em seguida, se preparar para uma outra tarefa do dia a dia. E a creatina, igual você comentou, ele é um suplemento que vai melhorar a sua performance de forma crônica, não de forma aguda. Então, ao longo do tempo, o seu estoque de energia intramuscular, ele fica cada vez maior. Então, você tem uma produção de força maior e, principalmente, uma performance para o seu treinamento. Quanto mais força você vai angariando ao longo do tempo, mais carga e mais volume você consegue dentro da academia. E eu queria que você falasse um pouco sobre alimentação e hidratação. Tem que se alimentar antes do treino ou só tomando um whey já tá bom? Ou não se alimenta antes para não ter um problema de ter algum problema estomacal? E hidratação, é importante se hidratar antes, durante e depois do treino? Isso. A hidratação já é um fator determinante para a pessoa ter um bom condicionamento físico e uma boa prática diária de atividades, né? A hidratação ela vai vir justamente para você ter um bom transporte de nutrientes no seu corpo, uma boa absorção de nutrientes através da alimentação, vai te deixar mais desperto, vai te deixar mais ativo diariamente, independente se você pratica uma atividade ou não. Então a hidratação ela é fundamental para o nosso organismo, principalmente para quem está buscando ganho de massa muscular, até mesmo perca de gordura. Já a alimentação, tem muitas pessoas que às vezes antes de fazer a prática de atividade física, elas costumam fazer uma alimentação. O ideal é que ela não faça uma alimentação muito carregada, ou seja, ela não faça nenhuma feijoada, por exemplo. Não é legal você comer um pratão de feijoada antes de treinar. Mas, de preferência, utilizar carboidratos mais leves, utilizar fontes de gordura mais leves, né? Que vão te dar uma energia suficiente para ter um bom desempenho no seu treinamento. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que também acabam causando algum tipo de desconforto, sente enjoo de fazer uma alimentação antes do treino. Então, isso varia de pessoa para pessoa. A pessoa sempre vai estar preparada antes de fazer uma atividade física para entender. Bom, eu consigo comer, consigo treinar, não passo mal, não me sinto nenhum desconforto. Perfeito, come uma coisinha leve, não precisa ser nada muito carregado, o suficiente para você saciar aquela fome no momento e ter um bom desempenho no treino. Já a pessoa que come uma comida mais carregada e não se sente legal, acaba causando desconforto, não tem problema você treinar em jejum.
Mas óbvio que após a sessão de treino é ideal que você faça uma alimentação bem regrada. Eu faço uma pergunta que eu falo que é clichê aqui no Mais Esporte. Mas a musculação, ela salva vidas também? Com Tira certeza. a pessoa da depressão, que está em casa, Com o certeza. convívio de fazer amizades, isso ajuda também? Com certeza, porque a musculação, além de você ter um aspecto psicológico de estar a todo momento se vendo, verificando a sua mudança de estética corporal, melhorando sua autoestima, é um ambiente social. Então você acaba encontrando várias pessoas, você começa a formar amizades, você começa a ter uma troca de, uma convivência social cada vez maior. E isso faz, com certeza, para uma pessoa que às vezes fica em casa, não tem muitos amigos, não tem muita interação social, isso daí é primordial para que ela se sinta cada vez melhor, que ela se sinta cada vez mais leve, que ela se sinta cada vez mais motivada para, além de estar numa sessão de treinamento melhorando a estética e a saúde dela, também estar num ambiente social onde ela vai ter várias pessoas e várias amizades. Bom, a gente falou e falou mais um pouquinho sobre a musculação. Agora eu queria puxar o ferro aí, quem sabe, para deixar o shape legal. Você me dá uma aula? Claro, com certeza. Então eu vou ali me trocar, vir com uma roupa mais leve, que é o importante, tem que estar sempre com uma vestimenta levinha, tranquila, fresquinha. E a gente já volta pro segundo bloco do Mais Esporte, musculação. Vou puxar ferro agora. O professor Thiagão vai me dar uma aula agora. Vem com a gente. Vamos ao momento Curiosidade Mais Esporte. Uma pessoa sedentária perde cerca de 10% de massa muscular entre os 25 e os 50 anos de idade, e cerca de 30% entre os 50 e os 80 anos. A força, a resistência e a flexibilidade diminuem proporcionalmente à massa muscular. Os músculos são responsáveis por aproximadamente 46% do peso total dos homens e 36% do peso total das mulheres, sendo que o corpo humano possui mais de 650 músculos, o que torna o tecido corporal mais numeroso. A água contribui com aproximadamente 75% do peso muscular, 20% são compostos por proteínas e os restantes 5% por sais inorgânicos e outras substâncias. Estamos de volta para o segundo bloco do Mais Esporte com o professor Thiago. Eu já me troquei e agora eu vou treinar. Certo. Correndo, embora para casa? Não, não tem como. Tá bom. A partir de agora, tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco, o quanto é importante a musculação, o que é os benefícios, a gente vai trazer agora para a prática. Exatamente. A gente começa por onde, fazendo o quê? Certo. Como o intuito do nosso treino hoje é só fazer um treininho de adaptação, fazer uma demonstraçãozinha aí para dar aquela esticada na musculatura, vamos começar fazendo um aquecimentozinho na esteira, bem tranquilo, só para elevar seus batimentos cardíacos, fazer uma ativação geral do seu corpo, né? E aí logo em seguida a gente vai para os exercícios de força. Então vamos lá, então agora eu vou para a esteira, eu já vou morrer ali mesmo na esteira e depois a gente vai ver o que vai acontecer. Então vamos lá agora para a esteira. Bom, professor, já fiz a esteira e fiz mesmo, que eu tô suando aqui já. Qual que é o próximo aparelho, o próximo exercício? Esse aqui, a gente vai começar a ter o famoso supino. Supino. Isso. Todo mundo conhece e gosta do supino na academia. A maioria, principalmente da rapaziada aí, gosta sempre desse Vem exercício. só por causa do supino? Principalmente às segundas-feiras. Tá, legal. Qual que é a importância dele e o que ele faz? O supino ele é um ótimo exercício, principalmente para a musculatura do peitoral. Justamente porque ele é um exercício multiarticular. Então, ao mesmo tempo que a gente aciona bem a musculatura primária, que seria o peitoral, a gente também consegue trabalhar deltoide anterior, tríceps. Então, para o movimento de extensão de cotovelo, ele é um exercício ótimo e vai garantir bastante força muscular, principalmente nas regiões menos superiores. Então, fechou. Então vamos lá agora que eu vou fazer o famoso e o desejado supino. Vem com a gente.
Professor, agora, próximo exercício, o que a gente vai fazer? Isso, agora a gente vai fazer uma elevação frontal, tá? Sempre mantendo os dois joelhos flexionados. Tá. Vai elevar o halter até a altura do seu ombro e retornar, de preferência, fazendo o movimento sem compensar as costas para trás, tá? Sempre meio que contrabalanceia com o quadril, ok? Para não perder estabilidade, abdômen bem ativo, só eleva até a altura do ombro e retorna. Qual que é o benefício dele, a funcionalidade dele? A elevação frontal, ele é um exercício que vai trabalhar principalmente essa região anterior do nosso ombro. Nosso ombro, ele participa da maioria dos exercícios de membros superiores, então ele é uma musculatura muito forte. Mas ainda assim, sempre vale a pena a gente dar um estímulo mais isolado para esse grupamento muscular. Então vamos lá agora para esse exercício aí, vamos embora. Então, a gente vai fazer a gente já fez parte superior e agora inferior. Isso. Que dá um equilíbrio, é isso? Isso, a gente vai fazer um modelo de treino chamado parcelamento alternado por segmento, né? Onde a gente consegue trabalhar alguns exercícios principais dos membros superiores e alguns exercícios principais dos membros inferiores, justamente para deixar o corpo inteiro condicionado. Para dar todo esse equilíbrio para quem está começando agora, que é o meu caso. Isso, o ideal é que a gente sempre faça dessa forma, justamente para pessoas iniciantes, pessoas que têm pouca experiência com treinamento de força, fazer um tipo de adaptação para aí sim entrar para uma parte mais específica e mais intensa do treinamento. Que é o meu caso, iniciante, né? Eu começo hoje mesmo e termino hoje mesmo, né? Não. Que é para encerrar a carreira na musculação no auge, né? Isso. Então vamos lá agora pro leg press. Isso, exatamente. Vem com a gente. Acorda aí, rapaz. Ah, tem que fazer mais aqui? Intervalo já. Ah, então tá bom. Peraí que eu vou fazer mais um pouco então, vai. Peguei aqui, empurrei, soltei. Devagar. Bom, professor, a gente já fez esteira, depois supino, depois elevação frontal, o leg press, e agora? Agora a gente vai fazer o tríceps pulley. Tríceps pulley. Isso. O que ele faz? O tríceps pulley, ele basicamente é um exercício uniarticular, ou seja, a gente envolve apenas uma articulação, que seria a nossa articulação do cotovelo, e ele aciona o tríceps, que é a musculatura também conhecida como musculatura do tchauzinho. Do tchauzinho. Se vocês podem ver do professor, né, o tríceps dele é um pouquinho maior só que o meu, não é muita coisa também, porque eu treino, né? Faço tríceps pulling diariamente com meu filho, segurando meu filho. E como é que é o exercício? Isso, a gente sempre começa o exercício com a palma na mão por cima da barrinha, certo? Eu posiciono meus dois cotovelos ao lado do meu tronco, faço a extensão de cotovelo e retorno. Ok? Que aí vai ativar exatamente esse músculo aqui. Essa musculatura posterior do braço, tá? O que não pode acontecer aqui? Você não pode subir a barrinha jogando seu ombro para frente, deixando o cotovelo subir. Não pode fazer nenhum tipo de movimentação com o ombro. Sempre com o cotovelo apoiado, abre bem o peito, gera bastante estabilidade na escápula lá atrás. E aí você faz só a extensão do cotovelo. Perfeito. Então, agora eu vou pro tríceps pulling. Vem comigo. Professor, mais um exercício. Esse aqui, como é que chama? E o que ele beneficia? Esse aqui é a cadeira extensora. É um ótimo exercício para a gente trabalhar a região anterior da nossa coxa, também conhecido como quadríceps. Quadríceps. Isso. Então a gente vai mexer com esse músculo aqui. Essa parte anterior aqui na frente da coxa. Qual que é a importância desse músculo no nosso corpo? O que ele ajuda
No geral, toda a musculatura da coxa é uma musculatura que sempre deve ser bem trabalhada, porque é um dos maiores grupamentos musculares que a gente tem no corpo. Então, fazer bastante exercício de força para os membros inferiores, além de auxiliar no ganho de força geral, né, na caminhada, algum movimento diário do dia a dia, você também acaba liberando bastante hormônios no nosso organismo, justamente por quê? Porque é uma região grande e através do exercício você sempre precisa da necessidade de substratos energéticos, liberação de energia e principalmente a circulação dos hormônios no organismo. Então, trabalhar esses grupamentos é primordial para quem está buscando uma boa evolução no treinamento. Professor, uma dúvida. Eu, por exemplo, tenho artrose nos 2 joelhos. A musculatura ou o fortalecimento das partes da coxa, do quadríceps, é importante para evitar um pouco mais de impacto no joelho e com isso ajuda ou não? Principalmente, a musculatura, ela sempre vai ser como se fosse o primeiro mecanismo de defesa da nossa estrutura corporal. Então, normalmente quem tem algum tipo de lesão, algum tipo de problemática nas articulações é justamente porque essa musculatura não estava preparada para suportar essa sobrecarga em cima da articulação. Então, você causando um bom fortalecimento muscular, além de prevenir que outros tipos de doenças ou lesões acarretem a articulação, vai fazer também com que você previna as dores e os principais desvios musculares, os principais desvios articulares, né? E tudo isso para frear a dor que vem proveniente de algum tipo de lesão e principalmente deixando a sua musculatura mais forte. Então isso aqui é fundamental, eu vou fazer ele agora. Vem comigo. Esporte é isso, gente. É dedicação, é luta, é batalha, é inclusão, é mente, principalmente. Todo amor que o professor Thiago coloca aqui, ó, para deixar todo mundo em forma, com a cabeça boa e o corpo leve. Que vocês em casa cada vez tenham mais esporte na vida de vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu!